tão pesados que as receitas do turismo não dão. Estamos nos 5 ou 6 mil milhões de pagamento da dívida externa todos os anos. Mais. Nós estamos com um endividamento diário nos últimos 3 anos, 2005, 6 e 7, correspondente a 48 milhões de euros dia. Acréscimo de endividamento. Quer dizer, todos os dias soma. Todos os dias são mais 48 em média. Sim. Por hora são 2 milhões. Quer dizer, quando acabarmos o programa, devemos mais 2 milhões. É impressionante agora, essa contabilidade. Isto nos últimos 10 anos. Quer dizer, nestes últimos 10 anos nós andamos por hora a dever cada vez mais 2 milhões. Isto é uma torneira que ou para e se parar... Mas não vai parar, vai aumentar por causa do plano de investimentos e do plano de apoios às empresas. É preciso que haja dinheiro para isso. Não sei se arranja dinheiro mas se é anunciado, em princípio vai-se cumprir, não é? Mas eu ouço anúncios para aí todos os dias, depois ninguém mais se lembra, nem ninguém faz coisa nenhuma. Lá o que o Governo anuncia não é para levar a sério. E seria bom que não fosse para levar a sério, porque esse programa é um programa que deve ser seletivo. E enquanto seletivo, será aceitável. Eu percebo perfeitamente que se promova, por exemplo, uma política energética de desenvolvimento, nomeadamente na área das barragens. Percebo que se faça uma IP qualquer para 2 sítios que precisam de ligação, que se acabe com umas tantas escolas que funcionam em contentores. Bom, tudo isso, enfim, são coisas que dão rendimento num prazo relativamente curto. Agora, a autoestrada para Bragança, que vai poupar às ambulâncias 30 minutos entre Bragança e o Porto, só porque era o único sítio do distrito do país que não tinha autoestrada. Na Dinamarca não há, na Suécia não há. Custa 400 milhões de euros para já. Tá bem, isso é no começo, mas cá começa por 400 e fica em 2 mil milhões. Como a Casa da Música no Porto, como a Ponte de Coimbra, como as obras do Terreiro do Paço, quer dizer, tudo fica por 5 ou 6 vezes mais. Também, mas a alternativa não era não se fazer nada, não. Certo? Mas o meu amigo está com os hábitos do Primeiro-Ministro. Eu não. Não é não fazer nada. Eu sou jornalista, eu pergunto. Não, você quer provocar, mas não deixe de lhe responder. Não é não fazer nada, isso é uma estupidez. Isso é um recado que saiu do Governo e que vocês repetem. Eu não dou recados nenhum, sou pacto de ser livre e independente. Faço-lhe a pergunta com toda a liberdade. Não, diga. Você faz para provocar. Eu estou-lhe a dizer, fazer barragens com certeza. Porque nós vamos precisar de depender menos do exterior em matéria de combustíveis, de energia. Sim. Está certo. Fazer uma IP qualquer que ligue 2 sítios essenciais, com certeza. Agora, não é dizer que o que vai salvar o país da crise são investimentos públicos. Sim. Porque o Gordon Brown disse isso, e o Barroso disse isso, e também o Primeiro-Ministro disse isso. Essa receita não nos Quer dizer, são 3 papagaios a dizer a mesma coisa. Só que a Inglaterra tem uma política capaz, o Gordon Brown sabe o que é que está a fazer, e os outros 2 não sabem o que é que estão a fazer. Percebe? Estas receitas para a Europa toda não são receitas válidas, porque as situações dos países não são diferentes. Está a falar, no caso do Reino Unido, está a falar de um país que tem moeda própria tem contas públicas equilibradas, não está endividado. Não é a mesma coisa que Portugal. Equilibradas agora já não estão, já está outra vez nos 3%. Está bem, na crise... Mas até agora não estavam equilibradas. Quer dizer, não se pode dizer de Paris ou de Bruxelas, façam investimentos públicos para tirar o país da crise. Isso é uma tontice. Porque cada país tem os seus problemas. A Grécia tem os seus, mais endividada que nós. Sim. A seguir nós e a Espanha. Nós temos um déficit público altíssimo, que está a ser agora mascarado com uma carga fiscal que não é sustentável. Uma carga fiscal portuguesa de 38% igual à alemã não é sustentável. De resto, basta olhar para o IVA. O IVA não pode ser assim, o imposto sobre combustíveis não pode ser aquele que existe. Portanto, nós precisamos de descer os impostos. Mas não se pode descer por causa das contas públicas. Descer quando toda a gente pagar, as contas públicas não, essa discussão também torna-se um ciclo vicioso. As contas públicas não são domesticáveis porque as contas públicas dependem em grande parte das despesas sociais. As despesas sociais... Mas eu peço que vamos por partes para sistematizar para os espectadores conduz a conversa. Certo, mas então peço-lhe o seguinte, vamos analisar aquilo que são os vários anúncios de coisas que muitos críticos até dizem que têm sentido. Por exemplo, os 20 mil milhões de euros de avalos aos bancos, não é dinheiro gasto diretamente, só se os bancos não pagarem é que poderá ser Estou de acordo Está de acordo com isso. Os 4 mil milhões de euros disponibilizados para capitalização também... A lógica é a mesma. Muito bem. Depois, o pagamento de faturas do Estado. 1.200 milhões de euros para o Estado pagar o que deve, a Administração Central pagar o que deve.
Não sei, mas isso também está de acordo. Mas isso são tudo histórias, porque devíamos mil e não sei quantos milhões. Ontem descobriu só a saúde devia 908. Portanto, vai sempre acrescentando. Não, quer dizer, a gente não sabe, porque um sujeito diz uma coisa aqui, o outro diz outra coisa ali, e ninguém sabe nada do que se passa. Então, mas sigamos o raciocínio. Admitamos que os 1.200 milhões existem mesmo, vão ser pagos. E o Governo anuncia que dará linhas de crédito para a administração regional e local pagar também as suas dívidas no valor de mais de 1.250 milhões de euros. Isto faz algum sentido para dinamizar a economia? Ouça, isso faz tanto sentido que naquela entrevista que eu dei ao Ricardo Costa aqui há 1 ano e meio ou 2 anos, a primeira medida que eu sugeri era o Estado pagar o que deve. Pronto, então, quer dizer, vimos com 2 anos de atraso em relação à minha opinião. Certo. Portanto, isso não é nada de especial, era aquilo que já devia ter sido feito há muito tempo. O Estado não pode ser um carrasco fiscal e depois ser um caloteiro em relação àquilo que deve. Nesta parte também está de acordo. Pode não saber exatamente a extensão dessas dívidas. Depois não é só isso. E é preciso que isso seja pago. Porque tem dúvidas que possa ser, é isso? Ou seja, eu tenho dúvidas sobre tudo, porque nós vivemos da notícia, nós não vivemos da realidade. Em Portugal não se vive da realidade, vive-se de anúncios, de espetáculos montados não sei por quem, toda a parte onde se vai há lá um cartaz atrás do Primeiro-Ministro dizer multiplicação de anúncios de dinheiro que por vezes são de outros programas que já foram anunciados. Não acredito em nada. E os portugueses em geral também não acreditam. Têm razões para isso? Não, eu suponho que têm, porque há muitas coisas que foram anunciadas e não são feitas. Nós jornalistas também temos muitas dúvidas, mas bem. Vamos seguir o raciocínio. E depois, entretanto, aparecem 3.200 ou 3.300 milhões de euros para apoios a empresas. Havia uma linha Invest 1, depois a Invest 2, que fazia 1.000 e tal milhões de euros. Isto no total... Quanto é que é? Não, Para somar ao que já falámos, ainda há mais 3.300 ou 3.400 milhões de euros de apoios a empresas... Sim, mas aí estão os 900 dos automóveis? Sim. Estão aí? Tentando sistematizar, 400 milhões de euros para micro e pequenas e médias empresas, 500 milhões para turismo, 500 milhões para exportadoras, 200 milhões para o setor automóvel, a que depois há outras linhas de crédito, enfim, tudo isto soma quase 3.500 milhões de euros. Este conjunto faz 6.200 milhões de euros. Pergunto-lhe, faz sentido ou é perigosíssimo no momento histórico em que estamos? Ouça, em abstrato, keynesianamente, agora descobriram Keynes aqui. Gostava de ouvir falar sobre isso. Há uns pânicos que descobriram Keynes agora. O Keynes, se fosse vivo e viesse cá a Portugal emitir uma opinião, ele não concordava com nada disto. Quer dizer, agora põe a assinatura do Keynes em tudo que é tontice. Sim. O Keynes doutrinou e deu conselhos políticos para um país que não é Portugal. Economia fechada, moeda própria, controle da política monetária, da política alfandegária, da política cambial, controle dos capitais. Nada disto existe em Portugal. Por conseguinte, aplicar o keynesianismo assim a papel químico em Portugal, o que significa é que nós queremos gastar dinheiro para animar a economia. Gastar dinheiro para haver mais consumo e mais investimento. No fundo, para a procura interna subir. Só que numa economia aberta, como aquela em que nós estamos, gasta-se o dinheiro e ele vai lá para fora. Porque depois nós não temos uma oferta que responda. Quem fornece os equipamentos são as indústrias alemãs. A mão de obra que compra ali, depois vai ao Corte Inglês ou uma coisa qualquer comprar coisas espanholas e coisas francesas. Nós somos dependentes em agroalimentares, em combustíveis, em máquinas e equipamentos, automóveis, etc. E, portanto, esta ideia de que se põe o dinheiro a circular e isto faz enriquecer o país é uma patetice. Porque uma grande parte desse dinheiro sai